Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus. Quero ler com vocês no livro de Êxodo. Glória ao Senhor. Êxodo capítulo 14 e o verso 1 diz assim: O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Aleluia, aleluia. Verso 9: os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e os seus exércitos, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será que foi por não haver sepultura no Egito, que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito: deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Amém? Repita comigo assim: o Senhor sempre tem uma saída quando nós estamos em um beco sem saída. Eu passei o dia lendo esse texto. O Senhor colocou no meu coração meditar nesta passagem. É um texto longo, cheio de detalhes, parece confuso a leitura, com indicações geográficas, mas eu fiz questão de ler para você, para que você entenda que, assim como o povo de Israel diante do Mar Vermelho, sendo perseguido por Faraó, com toda a sua artilharia e carros de guerra, às vezes também nos encontramos numa situação da qual parece não haver saída ou livramento, semelhante a que nós estamos vivendo hoje, no meio desta pandemia do coronavírus, onde
nem a ciência tem uma posição clara sobre esta situação que vivemos, porque as vacinas que pareciam ser a grande saída, sobre elas já se tem dúvida se essa nova cepa do vírus que está mutando e transmutando, se as vacinas também vão ter poder contra elas. Crise econômica, desemprego, as pessoas que não podem trabalhar, garantir o pão de cada dia, fiquem em casa, mas como ficar em casa sem ter dinheiro, sem ter alimento? Diga para ficar em casa ao feirante de Marituba, ao irmão que é autônomo, que não tem um outro sustento. Por isso que é tão importante para nós esta semana da missão contra a fome, onde colocamos no coração que nenhum irmão nosso vai passar fome. E se você hoje não fez ainda a sua compra do mês, do março, lembre-se de trazer alguma coisa e adicionar na cesta básica que nós vamos distribuir esta semana aos nossos irmãos carentes. O Brasil, o mundo parece que estão num beco sem saída. Assim estava o povo de Israel. Deus tirou o povo de Israel do Egito de forma milagrosa. Vocês sabem a história. Depois de 400 anos, Deus levantou Moisés, e através de milagres que foram manifestos através das 10 pragas do Egito, Faraó cedeu com os seus exércitos para que o povo saísse e fosse servir a Deus. Mas enquanto o povo já estava caminhando em direção ao lugar indicado por Deus, Deus ordenou para que eles voltassem e se colocassem num lugar estratégico. E esse lugar estratégico era diante do Mar Vermelho, era cercado por lugares difíceis que não dava aí nem para a direita, nem para a esquerda. Tinha que ir para frente, mas à frente estava o mar. E nesse exato momento, vem atrás Faraó, que também foi despertado por Deus. Eu fiz questão de ler o texto para vocês. Deus diz que ele endureceu o coração de Faraó. Foi ele que fez Faraó ir atrás do povo. Às vezes a gente diz, Deus complica as coisas, e Faraó vai atrás do povo de Israel. E quando eles veem a aproximação de Faraó com todo o seu exército, eles pressionam Moisés e dizem: e agora, o que é que nós vamos fazer? Era melhor ter morrido no Egito. Nós falamos isso para você, não tinha sepultura lá no Egito para morrermos aqui no deserto. Sabe, queridos, a nossa situação é bem semelhante. É um beco sem saída. Não tem saída na ciência, não tem saída na economia, não tem saída nos políticos. Os políticos estão os mais perdidos, são os políticos. E a gente pergunta: qual é a saída? O que vamos fazer? Eu pensei aqui nesse texto, e em primeiro lugar, eu entendo que o beco sem saída é o lugar que às vezes Deus nos leva. Isso mesmo. Se você ler o verso de número 1, verso 2, veja o que está escrito, leia novamente. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Eles já tinham passado, mas Deus os leva para um beco, para uma encruzilhada. Era o lugar onde Deus queria que eles estivessem. Uma ordem específica de Deus. Há momentos da nossa vida que nós não entendemos os nossos problemas, sejam eles condicionados pela vontade permissiva de Deus. Deus permite. E outras de forma bem específica. Quando Deus diz para você, faz isso, de alguma forma direcionado no teu coração, no teu espírito,
Deus coloca aquele desejo, aquela vontade no teu coração, e você faz, e você está lá, e você vai para lá, seja numa empresa, seja em tal lugar, e aí vem o problema, estoura aquela situação que você diz: e agora? Foi o Senhor que me trouxe para cá. Beco sem saída é o lugar que Deus te leva para cumprir os seus propósitos. Por que Deus levou Israel para aquele beco sem saída? Olha o verso 3, leia lá novamente. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Olha o verso 4. Eu vou endurecer o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim o fizeram. Sabe, queridos, eu estou com 52 anos de idade. Grande parte da minha vida, desde os meus 10 anos, eu fui feirante, camelô, até os 21 anos de idade, quando eu formei como contador, e trabalho até hoje como contador e como advogado, e também sou pastor. E eu aprendi uma coisa: às vezes Deus te leva para situações que você não compreende. Deus endurece o coração de pessoas para te perseguir, para te tirar do lugar, e você não entende por que a porta está se fechando, e você não entende por que aquela pessoa está te odiando, e você não entende por que de repente aquele levante. Mas escute uma coisa: o crente que é dirigido pelo Espírito Santo, tudo que acontece na sua vida tem um propósito, há um agir de Deus. E se você está nesta situação, como que um beco sem saída, antes de você ter qualquer ação de desespero, pergunte para Deus: Deus, por que o Senhor permitiu que eu estivesse nessa situação? Por que o Senhor permitiu que eu estivesse aqui, onde humanamente não existe nenhuma saída? Então diga a Deus: aconteça o que acontecer, eu quero que o teu nome seja glorificado na minha vida. Pode profetizar isso? Diga: Senhor, eu não sei a razão desta pandemia, e eu não sei o que vai acontecer comigo, mas aconteça o que acontecer, que o teu nome seja glorificado na minha vida. A única explicação que o texto dá é essa: o povo já tinha saído do cativeiro, o povo já estava indo em direção à terra da promessa, o povo já estava livre de Faraó, mas Deus ainda não tinha sido glorificado completamente. Deus queria mais, e para Deus manifestar mais a sua glória, então Deus coloca Israel em situação difícil, porque agora Deus ia manifestar a sua glória completa. Sabe, irmãos, a minha mãe, que já dorme no Senhor, diante de uma crise, a minha mãe sempre dizia: meu filho, quanto mais difícil, maior é o milagre. Quanto mais difícil, maior é a glória. Quanto mais complicada a situação, Deus vai agir. E quando você não souber desatar o nó, então Deus virá pessoalmente e vai agir na tua vida. Segundo lugar, eu aprendo nesse texto que beco sem saída é o lugar em que Deus nos prova. Ele nos prova no caminho da obediência. Olha o verso 4, parte B. Leia o que está escrito. O texto diz assim: e eles assim o fizeram. Isto é, Deus deu a ordem a Moisés, eles recuaram, voltaram para Piarote, ficaram diante do mar,
Eles ainda não sabiam que Faraó estava vindo. Deus mesmo falou para eles: eu vou endurecer o coração de Faraó. Para quem Deus falou? Para Moisés. Mas eu te quero aqui, porque eu vou fazer algo tremendo na tua vida. Caminho da obediência é aquela situação em que você está vendo a injustiça, pessoas sendo corruptas, pessoas se aliando com a maldade, mas Deus dizer para você: olha, permanece firme, não te contamina, permanece puro, acredita nas minhas promessas, fica aí no teu lugar, porque eu vou trazer a bênção e a vitória na tua vida. Porque é o lugar que Deus nos prova, porque é o lugar onde Deus permite que nos sobrevenham circunstâncias difíceis. Eu vou falar um negócio para vocês, não se assustem. Em lugar nenhum da Bíblia, Deus promete isenção de dificuldade para aqueles que têm fé. Fé não significa ausência de problema. Fé não significa ausência de adversidades e de guerras. Pelo contrário, leia lá Hebreus capítulo 11, e você vai ver que todos os homens de fé, eles foram testados até mesmo no fogo, até o último grau, às vezes, na sua resistência, dependendo do nível de dependência e do compromisso e da promessa que Deus tinha na vida deles. Quando lemos o verso 5 ao verso 9, imagine você um líder, comandante, você está liderando 600 mil homens, diz a Bíblia, saíram do Egito, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, uma jornada no deserto, onde você não tinha certeza de água nem de comida, um povo que passou 400 anos sendo escravizado, não sabia lutar, não era uma nação com cultura de escravos. Lá eles não dominavam armas porque eram escravos. Imagina você liderar um povo que não tem armas para lutar, e agora Deus diz para você que é o líder. Moisés é o líder, o governador, e Deus diz para ele, olha o verso 5, quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo, levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Verso 8, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, e os seus cavaleiros e os seus exércitos, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. Eles só estão lá porque Deus disse para eles ficarem lá. Sabe, queridos, eu sei que eu estou falando aqui com muita gente que se sente incompetente diante de algumas situações que estão atravessando, não só diante dessa pandemia, mas no seu casamento, na sua vida pessoal, quem sabe uma injustiça no trabalho, numa empresa na qual é sócio. Mas eu quero falar algo para você. Se você crê em Deus, se a tua fé está no Senhor, e o Senhor permitiu que você estivesse lá, e o Senhor permitiu que Faraó se levantasse contra você, e se Deus permitiu que você estivesse nessa circunstância difícil, eu profetizo para você em nome de Jesus, que Deus já providenciou o escape e o livramento para você. Se você crê nisso, levante as suas mãos. Eu aprendo aqui nesse texto, terceiro lugar,
que beco sem saída é o lugar em que às vezes falhamos com o Senhor. Ai, irmãos, eu já falhei muito. Falhamos por nossa falta de fé. Olha o verso 10. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Esse clamar ao Senhor não é um clamar com fé, é um clamar de decepção. Eles estão com medo, eles estão apavorados. Sabe o que mais evidencia e testifica da nossa fé no Senhor Deus? É o nosso comportamento diante das circunstâncias. Como é que alguém pode crer em Deus se você diante da morte se desmonta, não acredita na vida eterna? É esse povo que é descendente de Abraão, que agora está caminhando para a terra da promessa. Mas é esse povo que viu Deus fazer coisas grandiosas no Egito. Todos os primogênitos dos egípcios morreram com o anjo da morte, mas na terra de Gósen, onde eles estavam, e onde foi colocado o sangue do cordeiro, ninguém morreu, nenhuma casa teve uma morte. Mas diante de tantos milagres, a primeira reação deles é duvidar de Deus. Diante da situação de ficar contra a parede, que nesse caso é o Mar Vermelho, não dá para ir para frente porque o mar está lá, não dá para fugir para os lados porque geograficamente é muito íngreme, cercado por montanhas, por outeiros, e Faraó vem. Querido, nessa pandemia, como está a tua vida? Você vem para a igreja, por que você vem para a igreja? É por causa de Deus? Ou é por causa de alguma necessidade que você tem? Se Deus abrir a porta do emprego e te deu emprego, você não volta para servir a Deus? Se Deus te garantir que você não vai morrer de nenhuma doença, ou bactéria, ou vírus, você voltará para servir a Deus? Paulo diz que se nós servimos a Deus somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa motivação de servir a Deus é o próprio Deus, é a nossa vida em Deus. É por isso que a Bíblia diz: alegrai-vos sempre no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Quem aqui tem medo? Levante a mão. Eu vou perguntar de novo. Quem aqui tem medo? Levante a mão. Eu tenho. O medo é a sensação da nossa incapacidade, mas o medo foi colocado por Deus em nós como um mecanismo psicológico para compreendermos a nossa limitação. Medo de altura. Você não é nem comparado a um urubu para voar. Uma pombinha é melhor do que você nas alturas. Você não tem asas. Diante da altura você sente medo. Agora, o que não pode acontecer é que o medo domine a tua vida, e o medo psicológico crie na tua cabeça inimigos e adversários ou fantasias, gerando fobias a tal ponto que atrapalhe a tua confiança e a tua segurança em Deus. Temos medo? Temos. Mas quando nós olhamos à nossa volta e vemos o mar, vemos Faraó, vemos pandemia, vemos o vírus, e nós olhamos para Deus
e olhamos para as promessas do Senhor, então nosso medo tem que ser curado em Deus. Aleluia. O mundo está de olho na nossa fé. Podemos morrer nessa pandemia? Podemos. Vocês podem estar fazendo o meu funeral na próxima quarta-feira? Podem. Agora saiba de uma coisa, eu, pastor Enaldo, estou pronto para viver muito nesta terra, mas eu estou pronto para partir amanhã, se Deus quiser, porque a minha fé no Senhor diz que a minha vida não termina amanhã, nem termina na sepultura, mas a minha vida continua para sempre com Deus. Quem está entendendo isso, levante a mão. Quem tem essa fé, levante a mão. Quem confia no Senhor, levante as mãos e adore a Deus. A falta de fé nos leva às reclamações, murmurações. Verso 11 diz: disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos nesse deserto? Eles já estavam vendo a morte, eles já estavam vendo a sepultura, porque a incredulidade nos leva a perder qualquer tipo de otimismo, de confiança. A incredulidade nos leva a morrermos antecipadamente, gerando ansiedade. O que é ansiedade? É preocupação. Você sabia que diversos estudos comprovam que muitas pessoas estão morrendo hoje por causa das chamadas doenças psicossomáticas? O que é psicossomáticas? Psico, mente, soma, corpo. São doenças originadas na tua mente. O nosso corpo é uma farmácia. O nosso corpo é uma grande drogaria. Os hormônios da alegria, da tristeza, os hormônios que fazem com que a gente se levante de manhã, acorde, durma. O nosso corpo é regulado pelo funcionamento normal da nossa mente. E você sabia que uma pessoa ansiosa, ela vive como que num estado de guerra? Já fizeram pesquisas de que a mente de uma pessoa ansiosa, ela está preocupada com a conta que vai vencer no final do mês de dezembro. A mente dessa pessoa ansiosa funciona quase como a mente de um soldado que está na batalha lá no Iraque. E aí, como o corpo entende que ele está numa batalha, aquele corpo fica produzindo um monte de hormônios que ele não precisa. Quem está entendendo o que eu estou falando? E isso produz câncer, e isso produz gastrite, isso vai produzindo todo tipo de doença no seu corpo. Quando você crer em Deus, a tua boca é diferente, o teu louvor é diferente. Faraó está vendo aí, mas a minha fé está no Senhor Deus. A bactéria está chegando aí, surgiu uma nova cepa do vírus, vou usar o álcool gel, vou usar máscara. A igreja aqui está todo mundo seguindo as normas, porque nós somos seres humanos, somos gente, somos civilizados, vamos ajudar as nossas autoridades. Mas a minha confiança não está na máscara, a minha confiança não está no álcool gel, a minha confiança não está no distanciamento social, a minha confiança está no Senhor. Eu vou dizer uma coisa para vocês: eu só vou morrer no dia em que Deus quiser que eu morra. Levante as suas mãos assim, diga: eu só vou morrer no dia em que Deus quiser que eu morra. Então levante as suas mãos e diga: Senhor,
eu vou usar máscara, eu vou usar o álcool gel, eu vou me proteger, vou fazer o isolamento social dentro da possibilidade, vou ficar em casa se eu não precisar sair, mas a minha confiança está no Senhor. O Senhor é a minha alegria e a minha força. Não olha para túmulo. Não tinha túmulo no Egito, nós vamos morrer aqui. Não vai morrer. Se Deus quiser, você vai morrer. Mas pensa no propósito de Deus na tua vida. Pensa no propósito de Deus na tua vida. Quarto e último lugar, beco sem saída, é o lugar em que Deus nos ajuda. Irmãos, Deus nos ajuda no momento certo. Verso 13: Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. Aleluia. Você que está me assistindo em casa, ou em qualquer lugar do Brasil, aqui na igreja, Deus vai te ajudar no momento certo, na hora certa. Deus vai agir na tua vida. Deus, Ele está no controle. Verso 14, leia comigo: o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Fale isso para o teu irmão, fale isso para o teu irmão. O Senhor lutará por você, o Senhor lutará por você, o Senhor lutará por você, o Senhor lutará por você. Ele é o teu advogado, Ele é o teu médico. Fiquem calmos. Moisés está mandando o povo ficar calmo. O faraó não tinha sumido, o exército continuava vindo, mas esta calma era o controle de Deus. Queridos, a igreja do Senhor Jesus na terra já passou por muitas situações de crises, e ouça o que eu vou dizer para você: nada disso que estamos atravessando deveria nos assustar, porque está escrito na Bíblia. Independente se nós avaliarmos se é vontade permissiva, se é vontade diretiva, se Deus está julgando o mundo, se Deus está julgando o Brasil, não quero entrar nesses detalhes, daria uma outra mensagem. Mas a Bíblia diz: nos últimos dias teríamos pestes, pragas, doenças, mortes. Agora eu vou dizer uma coisa a vocês: Deus está no controle. Deus está sentado no trono. Quem está sentado no trono não é o Bolsonaro. Quem está sentado no trono não é o presidente dos Estados Unidos, não é o nome do homem que agora eu esqueci, Biden. Não é o Biden, eu ia chamar o Trump. Não é o Trump. Quem está sentado no trono é o Senhor Deus. Irmãos, Deus está olhando do céu, rindo dessa bobagem toda, dessa politicagem toda, e do que os homens pensam que tem um comando e tem um governo, mas Ele está no controle. Ele está no controle do coração de Faraó. Ele que manda Faraó agir, Ele que manda Faraó parar. Deus age realizando o sobrenatural. Quem acredita no sobrenatural? Diga assim: quando não tem saída, quando não tem porta, então Deus abre a porta. Por onde nós vamos passar? O Senhor disse a Moisés, verso 15: porque você está clamando a mim, diga aos filhos de Israel que marchem. Para onde?
E você, verso 16, levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar, as águas se dividirão, porque os filhos de Israel passarão pelo meio do mar em seco. Quem já ouviu falar nesse milagre, levante a mão. Quem já ouviu falar? Quem já viu filmes da divisão do Mar Vermelho, levante a mão. Mas Moisés já tinha ouvido falar? Já tinha? Não, porque o mar nunca tinha se abrido, porque ninguém tinha necessidade, porque ninguém tinha pedido. Escute uma coisa: todo milagre é único. Nunca diga assim: eu estou num beco sem saída e não tem solução, porque eu não vi Deus fazer isso na vida de ninguém. Eu quero profetizar que o sobrenatural de Deus vai acontecer na tua vida. Nem que seja a primeira vez que o mar vai se abrir, ele vai se abrir para você. Aleluia! Quem aqui já foi alimentado por corvo? Quem aqui já foi alimentado por corvo? Mas Elias foi. Quem aqui já tirou água da rocha? Mas para o povo de Israel saiu água da rocha. Cada milagre é um ato sobrenatural de Deus para uma saída específica que você precisa. E eu quero profetizar hoje na tua vida em nome do Senhor Jesus. Moisés levantou o seu cajado, o mar se abriu, o povo passou. Aí Faraó diz: vamos pegar carona, porque o mar se abriu. E quando ele estava no meio do mar, o mar fechou. Porque a bênção é só para você, para outro não é. Escute uma coisa: tem milagre que não acontece para outro não, é só para você. Eu quero declarar, escute bem, se Deus permitiu, escute bem, eu não quero ser profeta de ilusão não, eu quero ser profeta da verdade, da palavra de Deus para o teu coração. Eu estava meditando nesta palavra hoje. Você não sabe os desafios que nós estamos passando, mas Deus falou para mim: não reclama, me adora, não fica com medo do exército de Faraó. Qual é o exército de Faraó na tua vida? Doença, pandemia, dívida, desemprego. Pastor, minha empresa está quebrando. Não interessa, talvez ela quebre, mas Deus vai te dar uma outra empresa. Quem sabe Deus não quer quebrar mesmo essa empresa para te tirar de lá e colocar em outro lugar. Mas adora apenas a Deus e diga: Senhor, eu não vou reclamar. Se morrer alguém do teu lado, não reclama. Se Deus levar alguém do teu lado, não reclama. Diga: Senhor, minha vida está em tuas mãos. Estou pronto para viver um dia, mas estou pronto para viver um ano. Estou pronto para acordar ou dormir e acordar diante do teu trono e começar essa jornada contigo na glória. Mas eu vou te adorar. Onde você está, feche os teus olhos. Eu não vou chamar você aqui à frente pelo controle da questão do isolamento, mas se você está num beco sem saída e precisa de um milagre de Deus, agora, hoje, onde você está, levante as suas mãos assim, na sua casa, no seu lar, coloque a mão no seu coração e ore comigo agora. Pai, pelo poder do teu nome, eu oro em favor do teu filho que ouviu esta palavra. Senhor, nós estamos a nível nacional, a nível mundial, diante de um beco sem saída, Senhor. Parece que é um abismo intransponível. Há medo, a angústia, a luto, a dor, quase em todos os lares do Brasil, Senhor. Uma nação toda
toda paralisada por uma bactéria, por um vírus, por esta pandemia. Mas não é somente isso, Senhor, a crise econômica, desemprego, Pai. Mas assim como o Senhor permitiu que Israel estivesse como que no beco sem saída, e o Senhor tinha já a saída para eles, nós oramos agora em favor do teu filho, Senhor. Nós não sabemos como o Senhor vai tratar esta questão, mas nós queremos te dizer, Senhor, glorifica o teu nome através da nossa vida. Eu oro, meu Pai, por aqueles que estão entregando a vida a Ti, não só aqui, mas onde está ouvindo esta mensagem, que esta pessoa que está se rendendo a Teus pés e declarando que confia em Ti e que rende o coração ao Teu senhorio que está no controle de todas as coisas, entra no coração dele, perdoa os seus pecados, nasce dentro dele, Senhor, e dá certeza da vida eterna, em nome de Jesus. Amém, Senhor.